Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos e se por acaso os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes mais rápido, porque isso facilita para não ficar tão longo e ainda dá para entender os vídeos. Então é isso aí. Bom, hoje o assunto, apesar de eu achar urgente falar sobre essa questão, comentar essa questão da sujeirada da Globo, que tentou incriminar o Bolsonaro de alguma forma, etc. Já tem um pessoal já tem bastante gente falando sobre isso, e eu, nessas últimas semanas, não tô podendo assim, me informar profundamente sobre o que está acontecendo, etc. Então, tipo, eu ia falar aquilo que todo mundo já falou, não tem por que falar. Eu não tenho nenhuma informação a mais para acrescentar. Então, apesar disso aí ser muito importante, eu vou ter que falar de uma coisa que não está ligada diretamente a isso à primeira vista, mas que na verdade é importante. Está ligado ao assunto que eu vinha desenvolvendo nos vídeos anteriores, que acabou que eu não consegui concluir as observações sobre as falas do Nando Moura, mas nos próximos vídeos eu pretendo concluir. Nesse vídeo eu vou me concentrar mais no último vídeo que ele lançou, que justamente eu esperava que fosse um vídeo de apoio ao Bolsonaro, e eu esperava que essa injustiça tremenda que foi cometida contra ele na Rede Globo servisse como um motor para unir esses grupos aí da direita, incluindo aqueles seguidores lá, fãs do Nando Moura, que se voltaram contra o Bolsonaro e contra o governo por estarem desconfiados que eles se corromperam, ou sei lá o que. Eu achava que esses acontecimentos poderiam incitar esses grupos divergentes aí do conservadorismo a se unir para relembrar esses grupos de que o inimigo é muito maior, muito pior do que o que eles estão pensando. Mas não aconteceu isso totalmente, porque ali no vídeo do Nando Moura ele comentou, porra, isso é uma injustiça e tal, mas ele continuou, apesar de uma situação extrema em que o Bolsonaro está sendo injustiçado, ele preferiu continuar esculhambando o governo, continuar reforçando essa visão aí meio maluca dele, puritana, de que o governo tem que ser perfeito, ao invés de defender o Bolsonaro das injustiças. Defendeu só 15 segundos e o resto do vídeo todo só esculhambando. Então eu pretendo dizer, sintetizar isso com a minha concepção de filosofia moral aplicada da minha concepção do que deve ser a filosofia moral aplicada para a política correta, e por que as atitudes aí da direita puritana, da direita que se tornou anti-bolsonarista, etc., porque ele não foi puritano o suficiente, por que as atitudes dessa camada da direita estão sendo burras, baseado na visão que para mim seria melhor, a mais bem fundamentada visão de filosofia política, filosofia moral aplicada à política. Então, acontece que o Nando Moura vai dizendo que existe que essas questões aí, ele na verdade, ao invés de se dedicar mais a defender o Bolsonaro, ele aproveitou que veio à tona essa questão aí da injustiça que a Globo fez tentando incriminar o Bolsonaro, e usou isso para dizer que, na verdade, o que a mídia fala do Bolsonaro são apenas meios para desviar a atenção dos problemas reais do governo, que para ele são os mais importantes. Então, na verdade, ele acha que isso é uma forma da mídia desviar a atenção da sociedade dos problemas reais do governo, que são, segundo ele, o fato de o governo estar sendo manipulado por forças obscuras, e que todas as atitudes do governo estariam demonstrando que ele está sendo manipulado pelo Foro de São Paulo, na visão dele, que é muito esquisito. Vou explicar por quê. Aí depois eu fui anotando aqui as coisas que os elementos aí do governo, que para o Nando Moura seriam as provas de que o governo estaria sendo manipulado pelo Foro de São Paulo. Então aqui vem falando mudança lá do fundão eleitoral,
lei do abuso de autoridade, aras na PGR. Aí tá. Aí depois ele fala, existe um poder obscuro controlando o governo. Vocês não conseguem observar porque estão cegos pela idolatria política. Então, ele está dizendo que o problema real do governo é que existe um poder obscuro aí, que para ele é o Foro de São Paulo, que está controlando. E o pessoal da direita, primeiro, não consegue observar porque está fanaticamente entusiasmado aí a seguir o Bolsonaro, etc. E qualquer divergência, qualquer apontamento de erros do governo já é visto como um motivo para dizer que a pessoa é traidora e é isentona, etc. Então o Nando Moura aí reclamou que o pessoal aponta o dedo para ele e fala que ele é traidor, isentão e etc. Então, aí eu gostaria de esclarecer que o problema não é ele ser traidor ou isentão, e o pessoal da direita que critica o Bolsonaro ser isso. O problema é eles serem burros, o problema é eles terem mentes confusas, que não sabem o que eles querem na política. E essa confusão mental acaba atrapalhando a forma como eles interpretam os fatos que estão acontecendo e a forma como eles estabelecem implicitamente no discurso, nas manifestações sobre política, uma hierarquia de valores totalmente bagunçada e incoerente com o que eles defendiam anteriormente, porque, como eu falei, são mentes confusas, então eles não conseguem ter a clareza para conceber de forma nítida essa hierarquia de valores como deveria ser. Então, observando isso, eu ligo aí esse fato do Nando Moura ter feito esse vídeo, etc., com as declarações anteriores que ele fez sobre o Olavo, falando, não, eu não reconheço mais o Olavo em 2019, não acho que o Olavo é o mesmo do de antes, não sei o quê. Mas acontece o seguinte, todos esses elementos aqui, que segundo o Nando Moura são a grande demonstração de que na verdade o governo é dominado pelo Foro de São Paulo, que ele, como eu falei aqui, fundão eleitoral, lei do abuso de autoridade, aras na PGR, não sei quem lá que é presidente do PSL, presidente do PSL no Senado, ou dos aliados do governo no Senado, sei lá, essas questões aí da administração pública e da legislação aí ligada à administração pública. Então o que acontece? O Nando Moura fala, então, como se o fato do Olavo não se preocupar com isso e o fato do Olavo não enxergar nesses elementos aí a ação do Foro de São Paulo leve à conclusão de que o Olavo mudou, o Olavo não está mais sendo reconhecível, etc. Quando, na verdade, o Olavo nunca se preocupou com essas questões burocráticas, dessas questões da política administrativa. O Olavo nunca criticou, sei lá, coisa tipo lei do abuso de autoridade, fundão eleitoral, como que vai organizar os partidos, como que vai distribuir dinheiro. O Olavo nunca falou uma palavra sobre isso, que eu saiba. E por quê? Porque o Olavo sempre deixou claro que o maior problema do Brasil, o foco do interesse dele não é a corrupção, não é as questões administrativas, etc. Tanto que, sei lá, o caso lá dos anos 90, o Olavo sempre falou, e ele inclusive num post recente relembrou isso, relembrou que a campanha anticorrupção é um tiro no pé da direita, porque a campanha anticorrupção foi criada pelo Zé Dirceu e era o Lula que levantava a bandeira anticorrupção nos anos 90. Então essas questões administrativas, olha, vai aumentar o fundão eleitoral, eles vão ganhar não sei quantos a mais para poder pagar advogado, não sei o quê. Isso aí é grave, pode ser preocupante. Só que na escala de valores, comparando isso com a preservação dos valores judaico-cristãos, com a destruição lá da inteligência dos brasileiros, etc., isso aí é muito menos importante na concepção do Olavo. Então, não existiu incoerência nenhuma das declarações recentes do Olavo com o trabalho que ele desenvolveu
ao longo desde os anos 90, pelo menos em relação a forma como ele fala sobre o governo Bolsonaro. Na verdade, quem está mais difícil de ser reconhecido é o próprio Nando Moura, porque o Nando Moura antigamente passava a ideia de que a prioridade para ele era a defesa dos valores cristãos, era a preservação lá vamos dizer, da família, da sociedade, etc. E essas questões administrativas eram menores. E outro elemento é que ele sempre deixava claro que não tinha aspirações intelectuais e que era aluno do Olavo. Então tinha, nesse sentido, mais humildade para reconhecer isso. E hoje ele está agindo como se ele já fosse o cientista político superior ao Olavo. Porque você fazer uma afirmação dessa, de que esses elementos como fundão eleitoral, lei do abuso de autoridade, não sei o que, são expressões do Foro de São Paulo, que na minha visão é errada, posteriormente eu vou dizer por quê, para você enfatizar esses elementos como se eles fossem óbvios assim na análise da ciência política, tão óbvios como 2 mais 2 é 4, como ele citou, e dizer que o Olavo não seguiu esses, não reconheceu esses elementos. Você está dizendo o quê? Porra, eu sou um cientista político, sou um analista político melhor do que o Olavo. Então, o Olavo é tão burro que não está reconhecendo que 2 mais 2 é 4. Então, eu não estou discutindo com o Olavo nem nada, estou reconhecendo a verdade que 2 mais 2 é 4. Então, isso é extremamente problemático, porque ele age como se, de fato, a lei do abuso de autoridade, a obstrução, sei lá, da PEC da Bengala, ou sei lá, qualquer merda da política administrativa fosse realmente óbvio que isso representasse os interesses que for de São Paulo, e o Olavo não fosse capaz de reconhecer isso. Então ele é o cientista político, o analista político fodão, melhor do que o Olavo. O outro problema aí do que ele falou é que essa questão de 2 mais 2 é 4, que ele fala, não, eu não estou querendo brigar com o Olavo, nem nada, nem fazer uma oposição ao Olavo, eu só estou dizendo que 2 mais 2 é 4, uma coisa tão óbvia como 2 mais 2 é 4. Então, o que acontece? Isso aí já mostra que ele é uma mente confusa. Por quê? Porque, porra, você dizer que a lei do fundão eleitoral é a mesma coisa que o Foro de São Paulo, que é uma demonstração do Foro de São Paulo, é uma coisa, porra, se por acaso acontecer isso, é uma coisa extremamente complexa para você analisar, porque analisando na conjuntura atual não dá para você afirmar isso, não dá para você afirmar que aquilo ali é uma expressão do Foro de São Paulo. Então, porra, você dizer que isso é tão óbvio como 2 mais 2 é 4 e que o Olavo é idiota porque não percebeu isso, você percebeu isso, significa então que você é o cara, o analista político melhor do que o Olavo. Então, para um cara que procurava manter uma ideia de que ele não queria ser visto como, não fazia questão de ser visto como um intelectual, que era apenas um músico, etc., e que ouvia as análises do Olavo, então ele que não está dando para reconhecer as atitudes dele. Então ele que está sendo contraditório com as atitudes anteriores. O Olavo não foi contraditório em nenhum ponto com as atitudes anteriores, em relação a esses assuntos aí de críticas ou apoio às medidas do governo Bolsonaro. Outra coisa é que o problema de você dizer que essa questão do abuso, lei do abuso de autoridade, fundão eleitoral, não sei mais o que, áreas na PGR, são do interesse do Foro de São Paulo, que o Nando Moura fala como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, não apenas não é óbvio e é uma coisa complicada, como eu acho que qualquer perspectiva que você olhe demonstra que está errado, demonstra que isso não tem nada a ver, pode ter a ver, mas não diretamente com as ações do Foro de São Paulo. Por quê? Porque, na verdade, se você for separar os grupos do governo, na escala de valores, e for julgar esses grupos de acordo com uma escala de valores a partir da compreensão da análise política do Olavo, você vê que tem o Foro de São Paulo, e tem, que são, sei lá, os políticos do PT, do PSOL, do PCdoB, e, por exemplo, o Michel Temer, o Nhonho, eles nem de longe são tão perigosos quanto os políticos diretamente ligados ao Foro de São Paulo.
Esse seria o quê? O centrão seria os corruptos, seria o pessoal que é meramente corporativista e que quer ganhar dinheiro e roubar e se beneficiar com isso. Esse pessoal tem a ver com o Foro de São Paulo porque eles foram usados como companheiros de viagem. Foram usados lá para os agentes mais perigosos do Foro de São Paulo conseguirem fazer as manobras que eles querem. Só que, na verdade, moralmente, eles não são tão ruins quanto o Foro de São Paulo. Pela análise do Olavo, pela visão, pela interpretação da situação política que parte vamos dizer, das análises do Olavo e da interpretação que o Olavo fez da situação desde os anos 90. Então, Nando Moura falar isso aí, que isso é ligado ao Foro de São Paulo, que isso é tão ruim quanto o Foro de São Paulo, que são as expressões concretas do Foro de São Paulo, é um delírio. E um delírio maior ainda ele dizer que ele está falando isso porque ele aprendeu com o Olavo, porque ele está aplicando o que ele aprendeu com o Olavo, e o próprio Olavo não está aplicando o que ele ensinou. Então o Olavo não está sendo reconhecido. Então é um delírio absurdo aí que demonstra Aliás, não é absurdo porque isso é corriqueiro. Quase todos os membros aí influentes da direita no YouTube têm esse tipo de confusão mental. Então, as próprias declarações recentes do Olavo, de que, por exemplo, o problema do PT não foi ter roubado, simplesmente, foi ele ter roubado para apoiar ditaduras assassinas, foi ele ter roubado para apoiar um esquema de poder genocida, assassino, maluco, na América Latina. Se eles tivessem roubado igual o Sérgio Cabral, que roubou para comprar uma joia para mulher, roubou para viajar para Dubai e jantar num hotel de luxo, que não sei o que, é menos pior. Mesmo que eles tivessem roubado a mesma quantidade de dinheiro, é menos pior o cara que rouba isso para comprar joias para mulher, para viajar para Dubai, não sei o que, do que o cara que rouba essa mesma quantidade de dinheiro para favorecer ditaduras genocidas. Então, porra, essa é a questão que é ligada à filosofia moral, da escala de valores, da escolha do menos pior, com uma visão inevitável de filosofia moral que deve ser aplicada à ação política, que eu considero pelo menos, e que a partir da visão, da definição do conservadorismo, considerando o que ele foi historicamente e aquilo que ele pode ser, analisando seus próprios elementos internos, eu acredito que não tenha como você chegar a uma concepção diferente dessa concepção que é a escolha do menos pior na ação política. E a escolha, essa escolha deve ser realizada de acordo com uma apreciação de uma hierarquia de valores que priorize os valores que têm a ver com a noção de bem comum e a noção de vamos dizer, sociedade justa, que são ligados à tradição judaico-cristã, são ligados à forma como a filosofia da tradição judaico-cristã desenvolvia uma interpretação da realidade que permitia ser estabelecidas afirmações sobre os valores, sobre a moral, que permitissem a elaboração de uma hierarquia entre esses valores, definindo quais seriam os mais importantes. Então, não sei se ficou muito claro, mas tentando resumir, seria assim: o conservadorismo é a escolha do menos pior de acordo com uma hierarquia de valores que prioriza os valores judaico-cristãos. Então, se você tiver numa situação que você vai votar no Sérgio Cabral ou no Lula, vocês consideram que o Lula roubou a mesma coisa que o Sérgio Cabral, mas o Lula vai usar esse dinheiro para criar um projeto de poder que vai agredir, vai destruir a família, vai fazer as pessoas usarem drogas, vai acabar com os valores cristãos, etc. Simplificando de forma extrema aí a situação. E supondo que se você fosse votar no Sérgio Cabral, ele ia roubar pra caralho, mas ele ia usar esse dinheiro para comprar joias para mulher. Então, de acordo com o conservadorismo, com esse estabelecimento de filosofia moral aplicada à ação política, identificando o valor menos pior, você ia ter que votar no Sérgio Cabral. Então, o que isso tem a ver com a forma como o Nando Moura estava analisando a situação?
aí da política. Tem a ver que isso que o Nando Moura chama de força obscura, que estaria manipulando o governo, na verdade, não tem nada a ver com o Foro de São Paulo, pelo menos, se tiver a ver, não é pelos motivos que o Nando Moura está falando. E de forma alguma é pela análise política que o Nando Moura estaria empreendendo, porque o Nando Moura não tem capacidade nenhuma para fazer análise política. Ele é um professor de música e não entende, e os outros assuntos ele só repete chavões, slogans políticos, como o Olavo disse, e que ele é um cara carismático, etc., que tem muita gente que desperta a simpatia de muita gente com uma forma agressiva de falar, às vezes com uma forma engraçada de demonstrar agressividade também e tal. Então é um burrão carismático, basicamente. Então, porra, ele não tem condição de fazer análise política. E é isso que ele chama de força obscura que está guiando o governo, de forma alguma é o Foro de São Paulo. De forma alguma se for, é uma coisa muito mirabolante que não é possível compreender isso pelos dados que ele está colocando nos vídeos, que são acessíveis para a gente. Então, na verdade, para definir isso, tipo, não é que é impossível que seja o Foro de São Paulo, mas é que, porra, pelo que a gente analisa, não tem nenhum resquício que seja o Foro de São Paulo, só se for por uma coisa muito mirabolante que o Nando Moura não demonstrou que ele sabe, nem nunca nada que ele falou nos vídeos dele deu a entender isso, e nem nada que eu vi nas notícias, etc., deu a entender isso. O que dá para você entender, pelas informações que são disponíveis na mídia, pelo que o próprio Nando Moura fala nos vídeos, pelo que todos os youtubers aí de direita falam nos vídeos, o que dá para você entender é que esse mecanismo e esse pessoal aí que estaria controlando o governo, entre aspas, não tem nada a ver com o núcleo ideológico do Foro de São Paulo. São pessoas corporativistas que só querem roubar, ganhar o seu dinheirinho e viajar para Paris, comprar joias para mulher, sei lá, viajar para Dubai. Seria o Renan Calheiros, o Nhonho, não é o Sérgio Cabral, não tá ligado a esse grupo, mas o pessoal que tem a mentalidade parecida com o Sérgio Cabral. Então, tipo, esse pessoal tem ligação com o Foro de São Paulo? Tem, porque eles foram usados quando o Lula estava no poder, eles foram usados como companheiros de viagem, como formas, vamos dizer, foram usados como instrumento para viabilizar o poder do Foro de São Paulo, e com isso fizeram, com isso eles estão ligados ao Foro de São Paulo. Mas dizer que eles estão coordenando o governo como se fosse a mesma coisa que o Foro de São Paulo é totalmente inconcebível. Porque, na verdade, o que o Nando Moura chama de manipulação aí do governo, na verdade não é manipulação. É uma estratégia desse grupo tentando sobreviver e estabelecendo dificuldades para o governo como forma de preservar esses mecanismos que eles estão usando para sobreviver. Então, tipo, não é uma questão que o Bolsonaro está sendo controlado, é uma questão que esse grupo quer preservar certos interesses deles e que eles têm uma ação agressiva contra o governo, teriam uma ação agressiva contra o governo caso o governo ameaçasse esses interesses deles. Então o governo tem que negociar com esse grupo, tem que, tipo, não destruir completamente, não fazer uma ação muito incisiva contra esse grupo, porque senão vai ser impossível governar. Então não é questão de que o Foro de São Paulo está controlando o governo. Então é outra coisa que o Nando Moura falava, o governo aprovou tudo que o Foro de São Paulo queria, por causa do Aras, por causa do abuso de autoridade. Não é o que o Foro de São Paulo queria, porra, é o que esse grupo aí de raposas velhas, corporativistas, ladrões queria, e esse grupo não é o Foro de São Paulo. E esse grupo é menos pior que o Foro de São Paulo. Se eu tivesse que escolher quem vai ser o presidente do Brasil, o Renan Calheiros ou o Lula, porra, se não fosse comprovado que o Renan Calheiros fosse favorecer mesmo o Foro de São Paulo, eu ia votar no Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros não tem ideologia, ele não é um fanático ideológico da esquerda. Então, porra, dependendo da forma como você negocia com ele, ele pode roubar só pra jantar num hotel de luxo em Dubai, sei lá o que, mas não vai destruir a família, criar um projeto de poder totalitário, e o Lula vai. Então ele seria o menos pior. Então, por mais que para as pessoas
para os conservadores seja difícil entender isso, porque eles não têm claro na cabeça deles o estabelecimento dessa hierarquia de valores. O certo seria que eles tivessem essa noção clara, e o certo seria que eles conseguissem identificar nesse cenário esse grupo dos corporativistas ladrões e entender que esse grupo é muito menos pior que o real grupo do Foro de São Paulo. Porque se o grupo do Foro de São Paulo está conseguindo tudo que ele quer, por que teve tanta choradeira com a eleição do Bolsonaro? Por que o grupo do Foro, por que a Globo está sistematicamente tentando destruir o governo do Bolsonaro? É só para chamar atenção, só para desviar a atenção. Então, porra, seria para desviar a atenção para questões menores, impedindo o povo de perceber as questões maiores, as questões realmente importantes contra o governo. Então é para preservar o governo, porra? Então é para o Bolsonaro continuar no poder? É óbvio que não, caralho. Eles estão fazendo isso por quê? Porque eles querem se livrar do governo. Eles querem tirar o Bolsonaro, sim. E por quê? Porque o Bolsonaro não está favorecendo o grupo do Foro de São Paulo, caralho. O Bolsonaro pode estar favorecendo o grupo dos corporativistas ladrões. Porque se ele não fizer isso, ele não vai conseguir governar. Mas isso não tem nada a ver com favorecer. Quer dizer, pode ter a ver porque o grupo dos ladrões se aliou anteriormente ao Foro de São Paulo por questões pragmáticas e foram usados como instrumento pelo Foro de São Paulo. Mas isso não é a mesma coisa que o Bolsonaro está nas mãos dos agentes do Foro de São Paulo e sendo manipulado por eles. Porque se ele estivesse sendo manipulado por eles, fazendo tudo o que eles querem, por que eles estariam tão preocupados em criar mentiras contra o Bolsonaro e fazer um monte de merda aí para ele sair? Então questão aí que se você tem conhecimento razoável da obra do Olavo e tal, e de filosofia política, se você tem os instrumentos certos para analisar a sua situação, é uma coisa bem evidente de você perceber, mas é uma coisa muito difícil de explicar, porque não tem de onde tirar conceitos para criar uma forma de expressar uma explicação sobre essa situação de forma satisfatória, entendeu? Estou tentando criar aqui na hora e eu só não estou escrevendo porque escrever seria mais trabalhoso do que fazer os vídeos. E fazendo os vídeos tem mesmo sendo 1% de possibilidade, tem um pouco de possibilidade de eu compartilhar as ideias com alguém que acrescente, etc. Então por isso que eu estou preferindo fazer os vídeos. Mas na verdade, a minha intenção principalmente sobre esse assunto aí que é difícil de organizar para dar uma explicação coerente, a minha intenção é mais fazer anotações. Então se por acaso meu vídeo tiver ficado muito bagunçado, muito confuso, é porque são apenas anotações. Eu pretendo depois ver isso aí e organizar melhor, talvez até em outros vídeos para explicar melhor. Acabou que eu não consegui, que eu achei melhor enfatizar essa questão dos erros da análise do Nando Moura e não enfatizar a questão da filosofia política e da aplicação da filosofia política na interpretação de uma situação concreta, como eu falei no começo. Mas, por enquanto é isso. Vou fazer outro vídeo tentando complementar isso. Mas por enquanto é isso. Muito obrigado.